Tudo bem, Bom, boa noite. Bruno? Prazer falar com você, prazer falar contigo também, Mari. Obrigado pelo convite. E parabéns, pessoal, por terem tido essa ideia de fazer essa live hoje, 22 de abril, Dia da Terra, um dia da gente para a gente refletir todos os desafios que nós temos nesse ano eleitoral, como disse meu amigo e companheiro Newton Tato, e que é um ano muito desafiador para o movimento socioambiental brasileiro também, porque vai ter a missão de travar o debate para que o tema socioambiental seja um tema relevante no debate público da eleição desse ano. Então, parabéns pela iniciativa e um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Juliano, fala pra gente, né, sobre as questões ambientais, os projetos de leis que têm tramitado, qual tem sido a atuação, como que tem sido feito essa diferença, que nós temos uma diferença absurda, como o Nilton Tato mesmo disse, uma diferença absurda dos que são a favor da destruição por causa do dinheiro e aqueles que querem a sustentabilidade, a transição energética, essas coisas que é justamente o Dia da Terra para a gente pensar e sensibilizar as pessoas sobre isso. Isso. Qual é o papel dos partidos nisso tudo, né? Já que nos Boa. representam? Boa pergunta, Mari, Bruno. Para quem não sabe, eu estou agora reassumi uma tarefa de direção partidária, estou na presidência da Federação Pessoal Rede, né? Representando essa coalizão de partidos que nessa eleição, com muita honra, vai ter figuras disputando a eleição como a ministra Marina Silva, como a Sônia Guajajara. Eu mesmo sou pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo, então muita gente comprometida com o meio ambiente na nossa federação. Gente, eu diria que nós temos na Câmara dos Deputados e no Senado não duas, mas três grandes posições. A gente tem a posição de quem quer passar a boiada, de quem quer flexibilizar as leis ambientais no Brasil, de quem quer tornar ainda mais fácil a dinâmica predatória do capital sobre a natureza e sobre as pessoas também, porque quando a gente fala da natureza, a gente está falando do acesso a bens que são fundamentais para as pessoas, para os animais, para a fauna. Então a gente tem esse bloco, é um bloco sem vergonha, um bloco desavergonhado, né? Representado aí pela bancada do agronegócio, pela bancada da mineração, também hoje pela bancada das big techs, né, que também lutam para flexibilizar as leis ambientais e, com isso, poder trazer para cá data centers, poder fazer do Brasil aquilo que a gente chama de zona de sacrifício, né, para garantir a transição no norte global, transformar o sul global numa zona de sacrifício, que oferece matérias-primas, que oferece dinâmicas produtivas altamente poluentes e predatórias que deixam aqui a pobreza. Essa bancada é muito forte e ela é majoritária no Congresso Nacional, não tenho dúvida. A gente tem, claro, a bancada da vida, a bancada da diversidade, a bancada da preservação ambiental, onde a maioria dos deputados são deputados da esquerda, deputados do PSOL, da Rede, a maior parte dos deputados do PT, do PCdoB. Mas a gente tem também, pessoal, uma terceira bancada, que é uma bancada que fala a favor do meio ambiente, mas que não tem coragem de enfrentar certos temas que são fundamentais para garantir a transição no Brasil. Gente que fala a favor da vida, gente que fala contra o Bolsonaro, gente que fala pela democracia, mas que defende a exploração de combustíveis fósseis na Amazônia, que defende uma dinâmica de desenvolvimento altamente predatória, que defende que o combate à pobreza tem que ser feito passando por cima da preservação ambiental, como se uma coisa fosse antagônica à outra. Vejam vocês, 2026 e nós ainda temos gente de esquerda, de centro-esquerda e de centro acreditando que uma coisa está em contraposição à outra. Ou você combate a desigualdade e para isso você desmata, para isso você desenvolve mineração, para isso você desenvolve uma indústria altamente poluente, ou você preserva. Uma grande bobagem, porque a gente já sabe que é possível sim ter combate à desigualdade social, ter combate à pobreza, através de um desenvolvimento verde, limpo e inclusivo, né? Então, eu diria que os projetos que estão em debate na Câmara hoje respondem a esses três blocos, né? Eu tenho muito orgulho, Bruno, Mari, de ter ajudado a bancada do PSOL em pelo menos três projetos que eu considero muito importantes e que foram protocolados nessa legislatura. O primeiro é o projeto de lei
1954, do deputado Ivan Valente, que proíbe a exploração de gás e petróleo na Amazônia brasileira. É um projeto que foi articulado em conjunto com deputados e deputadas dos demais países da Pan-Amazônia e que foram apresentados em conjunto, simultaneamente, nos parlamentos da Bolívia, da Colômbia, do Equador, da Venezuela, do Peru, deputados de diferentes partidos e, inclusive, de diferentes visões ideológicas, mas que estão convencidos de que a Amazônia tem que ser uma zona livre de petróleo, assim como o presidente Petro, na Colômbia, já está fazendo. Ajudei também na elaboração do projeto de lei que cria a Política Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Por que isso é importante, pessoal? Porque hoje nós não temos uma política nacional que determine as atribuições de cada conselho. Então você vai numa cidade que não tem conselho de meio ambiente, outra que tem um conselho que é decorativo, que não tem poder de fato para impor, né, as preocupações da sociedade diante do poder público e dos interesses econômicos privados, e a gente tem cidades onde o Conselho Municipal de Meio Ambiente tem prerrogativas muito importantes. É capaz de barrar um empreendimento que vai poluir, é capaz de garantir as devidas outorgas ambientais para um determinado empreendimento. Então é muito desigual. Para isso, a gente está criando uma política nacional, propondo uma política nacional para fortalecer a participação popular na definição das políticas ambientais e na fiscalização, para que não fique só na mão do poder público, mas fortalecer os instrumentos de controle social. E, por fim, ajudei também na formulação, junto com um grupo extraordinário de companheiros e companheiras, aliás, nos outros dois também, no PL que proíbe o petróleo na Amazônia e no PL que fortalece os conselhos municipais de meio ambiente, nós contamos com a ajuda de muitas entidades do movimento socioambiental. E o terceiro projeto de lei, que é o projeto de lei que impede, né, proíbe o processo de recuperação energética através dos famigerados incineradores de lixo. Então, o projeto de lei que proíbe incineradores como o de Perus, como o de São Mateus, como o de Barueri e outros que estão em debate no Brasil, que proíbe essa prática no Brasil, que é uma prática altamente controversa, é também da bancada do PSOL, e eu tive o prazer de ajudar a formular. Então, projetos de lei é o que não falta para a gente fortalecer as bandeiras que são caras para o movimento socioambiental. Não são projetos fáceis de serem aprovados, mas que podem certamente fortalecer o debate sobre uma outra forma de desenvolvimento e uma outra visão sobre a relação entre meio ambiente, combate à desigualdade e o direito às cidades. Mari? Exato, exato. E, Juliano, dentre dos projetos, como é que você falaria do envolvimento dos conselhos da sociedade civil? Não é porque existe uma questão hoje que é um envolvimento da população dentro da política partidária. Não é? Como você trabalha hoje na formulação dos projetos nessa perspectiva do envolvimento da sociedade civil? Essa é uma ótima pergunta, Mari. Eu hoje sou diretor de um instituto, que é o Instituto Futuro. Aliás, estou aqui na sede do Instituto Futuro participando dessa live, e a gente tem estimulado muito a ideia de que não é possível fazer transição sem democracia, sem fortalecer a democracia. Porque sem isso, a transição que vai ser feita vai ser uma transição incompleta, uma transição que só serve ao norte global, uma transição que só serve ao capitalismo. Então, não é transição de verdade. Para ter uma transição de verdade, uma mudança de modelo, nós temos que ter muita voz para a sociedade civil, para os as diferentes dimensões da sociedade poderem se manifestar. E o Brasil tem uma forte tradição participativa. Eu sou de Porto Alegre, por exemplo, onde uma série de instrumentos de participação social, como o orçamento participativo, os conselhos populares e outros foram criados para fortalecer a participação social, né? E apesar da gente ter hoje instrumentos como os conselhos gestores de bacias hidrográficas, as conferências nacionais, estaduais e municipais de meio ambiente, hoje o que a gente vê são órgãos técnicos passando por cima da vontade da sociedade. Então você tem lá uma agência reguladora, uma agência fiscalizadora, que numa canetada, pressionada pelo poder econômico, libera uma obra como a do túnel Sena Madureira aqui em São Paulo, como o do incinerador lá de Perus,
e outras tantas obras, como a derrubada das árvores no Instituto Butantan, e tantas outras obras que não têm nenhuma racionalidade do ponto de vista socioambiental. Por quê? Porque a sociedade não está sendo escutada. Ou é escutada de forma apenas pro forma, né? De forma apenas faz de conta, né? Então, nem audiência pública tem, ou se tem audiência pública, como aconteceu em Perus recentemente, né? Onde você tinha lá um monte de gente contratada pela empresa para defender o projeto da empresa, uma vergonha que o governo do Ricardo Nunes fez aqui em São Paulo. Então, eu acredito que a gente precisa ter mecanismos que incrementem, fortaleçam a participação social. Não tem, vou repetir isso, Mari, Bruno, para todo mundo que está nos acompanhando, não tem transição se não tiver mais democracia. Então, a luta pela democracia, a luta para derrotar a extrema-direita, a luta para ter mais representantes de esquerda no Congresso Nacional, nos parlamentos estaduais também, ou seja, a luta para a gente ter mais povo nos espaços de poder e fortalecer os instrumentos de participação social como os conselhos é fundamental. Sem isso, a gente vai continuar tendo cidades sequestradas pelo poder econômico, pela especulação imobiliária, pela indústria predatória, pelo agronegócio predatório. Então, é muito importante fortalecer. E, olha, no caso de São Paulo, 78% das cidades têm conselho municipais de meio ambiente. Significa que 22% ainda das 645 cidades, nós estamos falando de muita coisa, tá? Não 60, tem 60 cidades, né? 60 cidades desse montante aí. De 60 cidades, 120, Bruno, não 120, tem conselho municipal de meio ambiente. É verdade. Então é muita coisa. Então dá para a gente avançar muito. Isso em São Paulo, que é um estado que tem muito conselho de meio ambiente. Se você olhar para outros estados onde a tradição de participação social é menor, isso ainda é mais preocupante. Então, eu acho que dá para a gente avançar muito, mas para isso tem que ter legislação, tem que ter mobilização e tem que ter pressão social, porque com essa Câmara e com esse Senado que a gente tem aí, o que a gente pode esperar é mais retrocesso se não tiver pressão da sociedade civil. Muito obrigado, Juliano. Foi um prazer a sua participação nessa parte que nós estamos no bloco com os parlamentares. Temos outros parlamentares aqui. Então a gente agradece muito a tua presença aqui como pré-candidato do PRISOL e como pré-candidato aí dessa questão ambiental. Obrigado, pessoal. Boa live para todo mundo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Mari. Um beijo e viva a defesa do planeta Terra. Valeu.